E aí, galera, esse aqui é um corte que vocês vão assistir de uma live que aconteceu no dia 26 de fevereiro, tá? Não esquece de seguir o Luiz Celestino e também de dar uma olhadinha na mentoria dele pra ver se te interessa, tá? Eu vou deixar os links aqui no primeiro comentário, beleza? É isso aí, bom vídeo pra vocês. Vamos pro portfólio do Júlio, então. Eu vou ler o texto dele, tá? E aí a gente segue, ok? O Júlio disse assim: Então, meu objetivo com esse portfólio é conseguir meu primeiro trabalho na área de jogos. Nunca trabalhei com isso e estou nessa de lapidar o portfólio para mandar para as empresas. Meu foco pessoal é concept art, mas adoro as coisas de. Adoro essa coisa de poder fazer um pouco de tudo num projeto. Enquanto fui produzindo o portfólio, senti que fui me encaminhando mais para os props. A minha principal insegurança é basicamente se o que eu tenho já é suficiente e o que eu preciso fazer para que o portfólio se torne suficiente para entrar no mercado. Basicamente, foi todo o nosso papo introdutório aqui, né? Agora um pouco mais direcionado, mas com certeza o Júlio tava assistindo ali o começo da live e o papo, pô, deve ter ajudado demais. Deixa eu abrir aqui também para eu dar uma olhada. Não, de bola. Eu não sei se estava travado na outra tela e Não, agora não. mudou. Não? Tava rodando? Tava Que eu tava rodando. olhando as peças. Legal. É legal uma exploração de skin, né? Eu acho que isso é muito em linha com aquilo. O quanto que isso vai alterar a animação. Então, é uma pergunta interessante para ter em mente. Nesse caso aqui, eu acho que não altera muita coisa. Porque essas raízes aqui, elas estão pequenas. Mas se ela for muito grande, o que vai alterar na forma da mão segurar? Eu vou ter que alterar a animação de mão do personagem do Valorant, nesse caso aqui. Isso vai ser custoso para o processo todo. Então é uma coisa muito a se pensar, né? Tipo, se vai ter alteração geral, tanto na silhueta, porque acho que aí muda um pouco a dinâmica de jogo. Às vezes faz sentido, né? O Valorant ele vai bem longe, assim, nas bizarrices das armas, né? Tem uns dragões, Não tem uns troca negócios só esquisitos. o mapa de textura, né? Ele troca tudo mesmo, né? Troca o modelo inteiro. Ele troca tudo, não é tipo o CS, que é praticamente mapa de textura, né? E aí, isso é um ponto importante. No mapa de textura, você tem custo zero de animação depois. Você só simplesmente troca a textura da arma. Nesse caso aqui, você tem às vezes você tem no Valorant a animação da arma. O dragãozinho lá, ele cospe fogo e ele meio Nossa, que olha pra você e volta a olhar pra frente. o valor de produção é Então outro é nível, né? outro nível de custo de produção, exatamente. Às vezes faz sentido, às vezes não, né? Porque Uhum. aí você não consegue ter uma workshop rodando que nem tem hoje em dia, que tem gente que vive de skin de CS, né? Uhum. Então é bem legal pensar nisso também. Falando um pouco mais especificamente, eu gosto, né, da estética das soluções. Só iria. É engraçado, lendo o textinho, eu vejo um portfólio mais de ilustração, pelo que está vendo ali nas primeiras peças. Então, respondendo aquela pergunta lá de trás se as primeiras peças são importantes, nesse caso sim, porque nesse caso eles estão me mostrando uma coisa sobre essa pessoa. Então, eu já estou criando uma imagem mental de certas coisas que provavelmente vai ter vários preconceitos, né, nessa imagem mental, de vários portfólios que você viu e como que eles seguem, e às vezes eu vou questionar isso aí. Então eu estou sendo super transparente como um recrutador olharia, né? Mas eu vejo isso aqui muito mais como um portfólio de ilustração, de ícones, né? De tela, de fundo, de assets e tal para um jogo 2D, do que uma exploração de concept. Por quê? Porque aqui eu só tenho T-shape, finalizado. Eu tenho uma variação aqui de skin, vamos dizer assim, de variação de cor potencial. É legal que tem o personagem contra o fundo, então é uma exploração legal. Gosto que a linha mudou de cor entre o personagem e o fundo para você ter mais leitura. Então, legibilidade está muito legal, né? Os valores também estão bem mais baixos e o contraste maior nas peças de UI. Eu acho que aqui pode ter um pouquinho, né, de
confusão visual, principalmente se você der um squint assim. Você consegue ver o botão, mas ele dá Cor, é a uma mesma coisa, né? sumida ali de leve. Hã? Mesma cor, né? Então é complicado de É, enxergar. exatamente. Às vezes, se for muito rápido o movimento que você tem que fazer para clicar ali, qualquer coisa do gênero, talvez não seja ideal. Nesse caso aqui, eu acho que funciona. Pode ter alguma coisa de variação de cor ali, um tom às vezes mais frio contra um fundo quente, pode ser interessante para gerar um pouco desse contraste. E agora eu tô extremamente sob pressão aqui, porque eu vi os feedbacks da Júlia pra galera. Se ela tiver aí ainda, eu tô tenso de dar feedback, porque. Mas é muito legal, tá muito bem apresentado. Até as thumbs ali do projeto. Esse projeto aqui também, mesma coisa. Mas por que eu chamo de Posso. ilustração? Ah, Hã? perdão, perdão. Não, Não, fala. eu ia só entrar Claro, claro. num questionamento, até sobre aquele primeiro projeto, só pra aproveitar que a gente já tava nele, que duas coisinhas me incomodaram, sabe? Tá Eu vendo acho aí? que. Aham, Manda tô ver. vendo. A primeira ilustração que tem, eu acho que ela podia seguir a estética que você já tava usando pro resto do jogo, sabe? Eu acho que essa tentativa de fazer um negócio mais 3D, sendo que não é uma. Aparentemente não é uma coisa que você faz com muita frequência, eu acho que prejudica a apresentação do seu projeto. Esse projeto, ele. Essa thumbnail que você fez, a Ilustra, ela não faz jus ao resto que você propôs no projeto. Eu não acho que ela condiz até questão estética, eu acho que ela tem uma estética diferente. E a qualidade desses próprios aí, pra mim, eles estão muito superiores ao que você apresenta como primeira imagem do seu projeto. Então cara, eu mudaria um pouco essa ordem. Eu colocaria já as melhores coisas primeiro, porque eu não entendo se alguém. Eu não consigo prever assim se alguém chegaria até o final pra ver as melhores coisas no final do projeto, sabe? Se você já me apresenta a primeira coisa sendo uma ilustra, tentando fazer um negócio meio realista, aí o olho não é realista, mas a mão é realista, mas realista que eu digo é tipo 3D, né? Perdão, não é o melhor termo, realista. Mas tipo, a mão tenta fazer um negócio 3D, aí o pé é mais 3D, aí o olho não é, o capacete não é. Você entende? Fica muito misturado, parece aquelas capas de jogo dos anos 90, sabe? Onde, tipo, o jogo ele era completamente diferente da capa que eles tentavam vender. Então fica pra mim essa incongruência de estética aí. E até só complementando também, eu acho que a apresentação podia até melhorar um pouquinho mais, no sentido de que é um jogo super colorido, com cores muito vivas, e a apresentação do personagem num fundo cinza, muito. Eu acho muito. Eu acho que não complementa muito a apresentação desse seu personagem, sabe? Eu acho que dava pra apresentação ter um certo um design mais condizente com o que você propõe pro jogo, entende? Não precisa ser uma cor berrante e tal, mas eu acho que se você destacasse esses personagens de uma outra forma, pensasse num design dessa apresentação, talvez colocasse um logo, né? Pensasse no título pra você aplicar dentro dessas imagens, ao invés de só nas thumbnails ali colocar título, sabe? Não, pensa bonitinho no qual é o nome desse jogo, qual é o logo desse jogo, pra você realmente pensar nessa apresentação como um todo. Eu acho que ia ficar muito mais da hora, porque as telas do jogo que você fez são muito legais. Elas têm uma competência mesmo de acabamento que eu acho que ficou muito bonitinho, sabe? Só que eu não vejo isso nas primeiras coisas que você me apresenta. Eu acho que essas primeiras coisas eu jogaria pro final. Eu complementaria esse projeto, apesar de ter 4 meses, com um título, um logo, pra você fazer uma apresentação bem mais da hora. Porque merece, entendeu? De verdade. Perfeito, perfeito. Nossa, acrescentou demais. Uma coisa que é legal, uma coisa que eu até percebi hoje, eu gosto muito dessa barrinha aqui, né? Uhum. Pra ver simplificação, né? Mas uma coisa que é legal, eu vi principalmente no portfólio do Daniel Orive, que foi da Riot, faz ainda essa barrinha com proporções, assim. Sim. Tipo, meio que quanto que é amarelo aqui. Porque você vê que o marrom é só um detalhezinho. E o branco menos ainda. Aqui ainda Uhum. tem mais branco, mas o branco vai ser pouca coisa que quase você não vai ver na tela. Então o que você vai ver na tela é amarelo e azul.
E cor da Aham. pele, né? Que não está aqui nesse caso. Ela vai ter leitura dessa cor contra o fundo, né? Nesse caso nem tanto. Vai ser amarelo e azul com um detalhezinho em marrom. Se tivesse a vista de frente, vai ser um pouco diferente essa proporção. Então é importante pensar isso, até para pensar em vários fundos diferentes, como que isso vai contrastar ao longo. Se tiver um fundo de neve, talvez esse aqui funcione muito menos. Ou, Uhum. sei lá, um lugar dourado, de Sim. amarelo, sei lá, os correios. Tipo, você vai ver muito menos contraste do personagem contra o fundo, né? Então é legal pensar nisso também. Mas concordo super, Marco, que uma coisa só que eu ia falar, que é engraçado, né? O mundo mobile é meio maluco, né? A Júlia tá aí para atestar também. A experiência dela é maior do que muitas pessoas, né, que eu conheço com relação a isso. Às vezes vai funcionar mais uma thumb assim, mais retrô. Hum. Aí depende, porque isso aqui é uma promo art, né? Então, Uhum. às vezes isso vai funcionar mais em termos de analytics. Se eu fizer até um recorte daqui e for a logo, né, aquela loginho que vai para App Store, o Uhum. ícone de App Store, na Uhum. verdade, Sim. talvez funcione mais do que uma estética mais acabada. Cara, é louco, é um mercado muito Então, louco, taxa de clique é um negócio muito maluco. Eu concordo é planilha, né? completamente com você, É mas planilha. é meio doido, porque às vezes essas variações podem ser interessantes para testar analiticamente se está funcionando mais uma do que outra. Né? Mas assim, o Diga aí. rostinho, eu acho que ele funciona muito bem. Se fosse só naquela estética do rostinho, da ilustração, eu concordo. Perfeito. Mas quando você tenta fazer aí, tipo, tem o rosto de um jeito, a mão de um outro, o corpo do Sim. outro, e aí começa, pra mim, como ilustração, já começa a perder. Então mantém só o rostinho, tipo, esse estilo do rostinho, sabe? Bem mais simplificado, com uma variação de luz e sombra mais bem sutil, com linha. Por exemplo, o corpo não tem linha, né? E você usou linha no rosto. Isso é uma coisa que gera uma incongruência de linguagem dentro da própria linguagem que você está propondo, né? Mas eu acho isso que. Ah, até. Perfeito, Vamos perfeito. falar de Dota de novo, porque nos concepts do Dota tem também esse menuzinho em pizza, né? O menuzinho não, o gráfico em pizza, pra mostrar a proporção das cores dentro dos personagens também. Fica ali uma recomendação. Se você quiser ver os concepts do Moby Frank ali pro Dota, tem isso aí. Eu sempre falo de League of Legends, você sempre fala de Dota para contrabalancear, né? Então, sabe aquela Já parada de percebi. você pegar a referência das suas referências, enfim. Sim, sim, exato. É genial, genial. Só um outro ponto que eu ia falar de concept, até para a gente poder talvez acelerar um pouco e ver outros projetos, portfólios e Aham. tal. Um portfólio de concept, eu gostaria de ver mais variação das Hum. coisas, né? Você está mostrando um produto final, né? Como mudar a estética disso? Né? Quais outras variações de direção de arte você poderia ter feito para esse jogo? Né? Então, por exemplo, vai fazer um jogo novo, com uma propriedade intelectual nova, num estúdio mobile, num estúdio qualquer que seja. Você vai fazer 3, 4 explorações, pelo menos visuais, de IP, propriedade intelectual, de como que aquilo vai funcionar, como é que vai ser a tela, como é que visualmente vai funcionar. Então, num portfólio de concept, aqui eu vejo muito mais um portfólio de ilustração pelas peças finalizadas. Eu gosto da estética. Aqui tem mais variação, né? Sim. Mas não tem variação do estilingue em si. Como é que ele poderia variar um pouquinho a silhueta? Aqui tá variando bastante a silhueta por causa desses, não sei se são upgrades ou se são variações mesmo, né? Tem um binóculo, então parece até uma evolução, sabe? Tipo, que as coisas estão aumentando de tamanho, aí agora tem dois em vez de um só, sabe? Pode ser uma progressão, né? De estou evoluindo no jogo, passando de level no meu item. Mas como que eu consigo gerar variação visual disso como concept? Como é que vai variar a silhueta disso? Como é que vai variar valor, cor, né? Realmente, e como é que isso vai ser modelado depois, né? Para passar para frente num processo de produção.
Então eu vejo, sim, essas peças estão indo mais nessa direção, mas, por exemplo, nessa aqui do Valorant, por que não variações também? Eu acho legal mostrar o produto final, mas por que não variações? Eu gosto até dos shapes que usou nas raízes, eu acho que estão funcionando. Né? Tem uma repetiçãozinha aqui, né, que acaba gerando uma repetição, que pode... É a melhor solução que você tem ou não e tal. Aí são coisas bem mais técnicas, né, de visuais. Mas, tipo, quais outras opções passaram na tua mão e na tua cabeça também para chegar nessa solução visual aqui? Uhum. Então, O... como que você mostra isso como portfólio? Porque se for um diretor de arte, às vezes ele ou ela não vai gostar de uma estética final que você escolheu, mas vai gostar de uma combinação da C com a F e vai querer ver algumas explorações visuais em cima disso. Isso acontece muito com baú e bag, né? Collectibles, essas coisas todas assim, porque você vai meio que fazendo um mix e match, né, de todas as opções de concept que você tem. Puta, aqui legal nesse baú aqui, o cadeadinho tá legal, mas eu gosto mais dessa estética aqui, né, dessa solução. Então, eu quero ver opções, não precisa ser 50 opções, mas eu quero ver opções para um portfólio de concept. É legal ver o acabamento, mas eu quero ver mais processo, né? Talvez O... tenha alguns desses que eu ainda não abri, né? o processo ali do C-Hammer, eu acho que ele tem um pouco mais disso, mas eu acho que é legal, Júlio, para as próximas, separar bem assim, ó. Eu aprendi isso com um dos meus mestres, que é o Rafa Zanquetin, né? Separa assim, ó, exploração, é onde você pega e varia as grandes formas, a silhueta de tudo, onde você vai testar bem isso aí, ó, tipo, mas até mais, assim, sabe? Pega, vamos supor que você vai fazer ali um machado. Você testa machado virado para um lado, com machado duplo, de ponta cabeça, com um monte de silhueta diferente, para você explorar opções bem diferentes umas das outras. Aí você seleciona essas opções e aí você faz uma etapa que chama iteração. É diferente, é exploração, depois iteração. Então você vai pegar o que você escolheu e vai fazer essas pequenas variações, que é o que você está apresentando no portfólio. Para mim, as últimas peças que você postou, elas são iterações. É como se fosse uma variação de uma ideia que já está finalizada, já está fechadinha. Então você faz uns testes muito pequenos. Eu acho que tem que ter essa etapa de exploração, porque é ali que está a essência do concept mesmo. É ali que vai provar que você consegue ter ideias diferentes, para soluções diferentes para um problema, para um só problema, né? Você pega um problema e destrincha ele em várias coisas diferentes, explorando, testando, errando, tal, saca? Show de bola, é isso aí mesmo. Aqui tem um pouco, né? Eu gostei também da exploração, né, de como seria a movimentação, de uso Uhum. disso. Acho que é legal ter essas coisas. Eu vi que você postou o portfólio do Orive. O ArtStation dele tem muita coisa nessa linha, né, de explorações visuais, até algumas coisas bem preliminares, mas tem umas coisas bem legais, né, pra gente ver, né, com um portfólio bacana. Aqui, só um ponto, cara, que aí visualmente tomar cuidado com perspectiva aqui também, né, sendo esse negócio tão grande assim no martelo, ele vai ter um pouco de overlap nessas coisas aqui, né, se você pensar, parece que ele tá daqui para trás, né, ele Uhum. não tem overlap nenhum aqui, então, às vezes, um modelo 3D rudimentar já te ajuda a resolver isso aqui muito bem, enquanto você ainda não desenvolveu percepção visual suficiente para consertar no olho, né, então acho que é uma dica interessante aí para explorar. Mesmo com shapes bem simples, né? Uma circunferência e uma caixa com duas coisas puxando para trás, você já consegue entender como é que isso funcionaria um pouco mais no espaço na hora de finalizar. Perfeito, cara. Eu acho Falando de que. desenho aqui, quem diria? Imagina, ó, tô aproveitando a dica, né? Tá precisando estudar aí perspectiva, meu amigo. Cara, tem um curso inteiro de perspectiva de graça no YouTube, no canal do Luiz, velho. Vou pegar aqui, ó. Coloquei as coisas lá.
O Luiz, ele tinha o curso de perspectiva, né? Tem o curso, né? Só que em vez de cobrar Não por esse... tinha, hoje em dia não tem mais. Não, É, você agora tem que o ficou curso. aberto para todo mundo. Exato, você tem o Exato. curso, ele existe. Só que em vez de cobrar por esse curso, ele decidiu, cara, eu vou dar de presente pra comunidade de graça. Então tá tudo lá no canal do Brushwork Atelier, ó. De grátis. Então, tá aí o link, ó. Beleza? Então, Júlio, eu espero que a gente tenha te ajudado aí, cara. Manda aí o coraçãozinho, pessoal, pro Júlio. Tá muito legal, tem muita solução legal. Só uma questão para ter um pouquinho de cuidado é com a amplitude de solução visual, né? Eu acho que acaba indo para uma fórmula um pouco específica dessa linha bem clara, preta em volta, com variação de cor local dentro. É uma forma de resolver esteticamente, mas também é legal ter um pouquinho mais de range, que é algumas coisas que você já estava mostrando nessa última peça. Então já vejo essa evolução nesse caminho também, né? E como mostrar isso mais. Enfim, mas muita coisa muito boa também. Espero que né, a sua busca aí também esteja indo num caminho legal. Conversar com o diretor de arte, essas coisas, eu acho que é um momento legal, principalmente para alguns dos estúdios mobile e tal, começar a sentir um pouquinho de mercado, o que você poderia fazer. Desculpa, só um Claro, último pode ponto. Aquilo que você falou que eu acho muito legal. Por exemplo, se ele tivesse feito o logo aqui desses dois, poderia pôr o logo aqui na thumb. Isso dá Exato, um cara. profissionalismo também muito legal de que é um projeto, né? Mesmo sendo pessoal, que você tratou ele como um projeto de produto, como se você tivesse sido contratado pela empresa Unidunité para fazer esse projeto e você estava colocando com a marca ali, né? Igual portfólio, sei lá, do Marco mesmo, aí com o logo do sei lá, Clash of Clans ou qualquer coisa do gênero ali, por cima, né? Deixando bonitinho. O Forne tem isso muito claro no portfólio dele. O Roca também é bem legal, tem Angry Birds lá. E lá dentro é legal ver uma estrutura que é mais de direção de arte, mas é uma coisa bem profissional de apresentação de produto. O Forne também é legal nisso porque é direção de arte. Então, esse profissionalismo talvez seja legal ver algumas referências de como apresentar um projeto. O Orive também é legal nesse sentido. Tem vários portfólios que são bacanas na formatação, mais do que no conteúdo.